Jesus, nosso irmão, todos esses irmãos que estão aqui precisando, como nós, e aquela equipe que trabalha no centro, né? Que está aqui, envolvendo todos nós com tecnologia, nos auxiliando, e a gente não percebe, né? Por isso que é muito importante a gente estar conectado. A gente estar conectado com o trabalho que está acontecendo aqui agora. Vamos esquecer os nossos problemas. Eles não vão acabar, mas não deixar eles lá fora. Então, para nós começar o trabalho de hoje, eu peguei uma mensagem que eu achei muito legal para a gente refletir, né, falar sobre ela, que é sobre a esperança. É simplesinha, mas eu achei muito importante. Estou me achando, né? A mensagem fala assim: esperança não é a última que morre, é a primeira que nasce, quando tudo parece perdido e sem solução. Porque quem tem esperança sabe que um dia a tempestade tem que passar e que o choro vai cessar, dando lugar à alegria. Porque quem tem esperança tem confiança. Quem confia tem fé. Quem tem fé tem Deus. E quem tem Ele tem tudo, né? Se nós temos fé e confiança, nós temos tudo. Dá para andar e resolver nossos problemas. E não ficar chorando demais, achando que só nós somos os premiados da dificuldade, né? Não somos não. Todos nós temos dificuldade. Então, fé e esperança. E vamos assim, com o nosso coração aberto, cheio de carinho, de amor, de coisa tanta música, né? Receber o nosso querido irmão Orlando, é irmão da nossa casa que nós amamos muito. Nosso irmão, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Gratidão mais uma vez pela oportunidade e que possamos continuar aí nessa caminhada, né, com esperança, com fé, na certeza que nós viemos aqui não é para perder, não é para ganhar. Ganhar sabedoria, conhecimento e, acima de tudo, evolução, né? Que a nossa meta é essa. Viemos do mineral e nos tornaremos arcanjos, queiramos ou não. A jornada é de cada um aí, o tempo também é de cada um. Nós vamos citar hoje o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, que ele diz assim, ó: dai de graça recebestes. Quando a gente fala de Evangelho dentro das visão espíritas, a gente precisa entender que Jesus não é o cara milagreiro, como nós aprendemos, né? Quando eu estava vendo uma matéria muito interessante, o que fizeram? Colocaram Jesus dentro de uma redoma, de uma igreja. Então Jesus dita o que a igreja quer. Não é isso. A mensagem de Jesus, ela é universal, não é igrejista. Então, se a pessoa não tem uma religião, ela não crê em Jesus, como é que funciona isso? Não. As religiões foram formadas por necessidade humana, mas Jesus já estava antes. Vou repetir um ditado de Gandhi, né? Quando ele diz assim, ó: se queimasse todos os livros espiritualistas da terra e se sobrasse somente o Sermão do Monte, nada teria se perdido. E aí? Gandhi era hindu, não tem nada a ver com Jesus. Como é que a gente explica isso? Então a gente precisa abrir a mente, principalmente dentro do Espiritismo, e começar a trazer Jesus para o nosso coração e não na igreja. Traga ele para cá, porque a igreja é aqui, ó. É aqui dentro que ele trabalha. E quando ele fala aqui, para que nós dar de graça o que de graça recebemos, ora, todo dia nós recebemos bênçãos, todos os dias. Reclamamos porque gostamos de reclamar, mas todos os dias nós somos abençoados. Não importa a necessidade de cada um, se é rico, se é pobre. Mas o cara é rico, é feliz. Não, gente, não é não. Muitas vezes o pobre é muito mais feliz do que ele. Mas o dinheiro traz felicidade. Eu concordo, gente, o dinheiro ele vai ajudar bastante, mas será que ele preenche aquele vazio que está aqui dentro? Não.
Então, o que Jesus está falando é justamente o quê? Tudo que a vida te oferece, oferece em troca. Não cobra nada de ninguém. Vou dar um conselho, tem que cobrar, tem que dar um sermão, tem que cutucar a pessoa. Não é assim que funciona, né? Mas nós vamos falar diretamente aqui sobre o item 1, que ele diz assim, ó, o dom de curar. Vamos lá em Jesus de novo? Então vamos lá, que é o nosso mestre, né? Vocês lembram quando Jesus curava as pessoas, né? Vocês lembram o que ele falava para elas, não? Mais e não peque mais. A tua fé te curou. Então ele não falava assim, ó, eu te curei, eu sou Jesus, eu sou o cara. Não, a tua fé te curou. Por quê? Ele só trabalhava com o magnetismo que já existia ali, a vontade. A minha vontade é de vencer. Quando eu falo isso para o universo entendeu o recado, ele vai me mandar recursos para que eu possa vencer. É assim que funciona. E o dom da cura é a mesma coisa. Então Jesus vem, se afronta diante das pessoas, estende as mãos e trabalha com o que existe naquele coração. É isso que ele está falando para nós. Eu não vou mudar a tua vida, quem muda é você. É Jesus que fala isso para nós. Então é assim, eu quero mudar a minha vida, eu tenho que dar o primeiro passo. Quando eu falo, eu dou o primeiro passo, a assistência vem. É como na casa espírita, né? A nossa irmã fez a música aqui sobre o passe. Vocês entenderam a letra, não? É tudo para nós, gente. Então é o seguinte, é um momento único. Então no momento do passe, onde eu vou acrescentar ainda mais a minha fé, elevar o meu pensamento e falar, olha, eu estou aqui, ou seja, estou pronto para receber. Porque eu posso estar ali tomando passe e estar pensando lá fora, né? Nossa irmã não falou que deixa os problemas lá fora. Por quê? Porque se nós trazermos para cá para dentro, não vai resolver nada. Então a gente vem, se fortalece e sai para o mundo para quê? Para encarar de novo a briga lá fora. É assim que funciona, né? Então nesse item dom de curar, no primeiro item ele diz assim, ó, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios e dai de graça o que de graça recebestes. Aí no item 2, dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. No momento ele falava com os 12, no momento. E por esse mandamento estabelece que não se deve cobrar daquilo, porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os enfermos e expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transforme em objeto de comércio ou de especulação. Então é assim, alguém acredita aqui que tem o dom de curar? Não? Gente de pouca fé. Por que Jesus falou, a tua fé te curou, e a gente não acredita? Acredita? Olha lá, ela acredita. E por que a maioria não acredita? Porque a igreja falou que não, eu tenho que ir lá me ajoelhar, me rastejar para receber a bênção. Não é disso que ele está falando. Porque começa tudo pela autocura. Autocura. Tem pessoas, que não é o meu caso, que tem uma dor de cabeça e não toma nada. Ela simplesmente trabalha naquela dor de cabeça e ela passa. E aí, como é que faz? Eu sou mais prático, já quando eu estou premedinho, tomo, né? Mas tem pessoas que eu conheço, eu acredito que muitos aqui conhecem, que não tomam medicamento. Mas por quê? Porque ela acredita que ela consegue ser maior que aquela dor. E é disso que Jesus está falando para nós. Então, nós temos o dom de curar sim, mas não é só enfermidade física. Nós temos o dom de curar, gente, através de ouvir. Quantas pessoas estão desesperadas? Já repararam? Elas precisam só falar. Se a gente parar lá 5, 10 minutos, meia hora que seja, só para ouvir, nós estamos curando aquele coração. De uma mágoa, de uma frustração, de uma tristeza, até do extremo, querer se suicidar. Então, o simples ato de nós ouvirmos, já estamos curando. Nós acreditamos nisso? São reflexões para que nós possamos fazer. Ah, mas aquela pessoa é um saco.
mas ela é um ser humano igual a nós. E se ela cruzou o nosso caminho, é porque a espiritualidade sabe que nós temos toda a capacidade de acalmar aquele coração. Nada é por acaso. Outro ponto também, falar com serenidade. Então, quando a gente vai cobrar alguma coisa de alguém, principalmente de filhos, tal, não é gritando, não é gesticulando, é com firmeza e serenidade. Então, eu sou objetivo no que eu falo, mas eu não ofendo. E através dessa firmeza, a pessoa vai entender que o que está sendo falado é por bem dela, e ela começa a refletir. Pode ser de 2, de 5, de 10, de 15, de 20, não importa a idade, porque a palavra vai atingir o ponto certo daquele coração, e ela vai ser tocada, e ela vai entender a mensagem. Puxa, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó está falando de uma forma tão objetiva que eu vou pensar. E quando ela pensa, ela sabe, ela baixa a guarda. Então veja, nós curando de novo aí, né? Outro ponto também, perdoar, gente. Perdoar. Vamos tirar esse refrão que a gente carrega aí há milênios, né? Olho por olho, dente por dente. Isso aí nem a nós pertence. Isso está lá no Velho Testamento. Isso está lá. Nós já somos do Novo Testamento. Ah, mas não tem mais, gente. A nossa mente já está renovada. Nós já temos um exemplo na nossa vida que é Jesus. Então, deixa o velho e traga um novo. E começa a refletir, perdoar. O que é perdoar? A passagem lá com Pedro, quando Pedro pergunta para ele, né? 70 vezes 7 vezes, dá 410. Não. Perdoar quantas vezes foram necessárias. 10.500. E lembrando, a mesma ofensa. É a mesma, não são todas, a mesma. A gente precisa perdoar. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque cada vez que eu perdoo, eu estou curando lá e estou curando aqui também. Principalmente aqui, ó. Olha ele curando aí de novo. Então a gente precisa refletir nisso. E na vida, quantos constrangimentos a gente passa, quantas situações desagradáveis, quantas ofensas nós recebemos dentro do próprio lar, e a gente dá um de fim, não é assim? Respira fundo, não é assim que a gente faz? A gente tem que ser forte, mas o nosso coração não pode guardar a amargura de ninguém, mágoa de ninguém. Muito pelo contrário, a gente precisa se libertar, porque quem se liberta somos nós, não é o outro. E a gente precisa fazer isso, que também é o processo que Jesus ensina, né? Orar pelo outro em silêncio. Olha nós da casa espírita aí. Então eu vim tomar meu passezinho ali, não é verdade? Eu estou precisando. Mas eu já tenho noção que quem ficou lá também precisa. Então enquanto eu estou aqui, que não é uma sala de espera, que nós já aprendemos isso, não é verdade? Isso aqui não é uma sala de espera. Isso aqui é um salão de atendimento. Então nós já estamos num processo de atendimento. A espiritualidade que aqui se encontra já sabe da necessidade de cada um de nós, principalmente daquele que fala. Ele já sabe, e já estamos sendo assistidos nesse momento. Então eu estou lá no meu cantinho ali, eu posso mentalizar a pessoa que está lá. De repente eu saí de casa e teve uma desavença, eu estou triste, mas o que eu faço? Eu estou aqui no lugar certo, mentalmente eu estou vibrando por aquela pessoa lá, emanando para ela o que? Bons pensamentos, alegria, amizade, amor, carinho, tudo de bom eu estou emitindo para ela. Enquanto eu estou aqui, vou tomar meu passe, me renovo. Quando eu chegar lá, pode ter certeza que a situação está diferente. Por quê? Porque nós preparamos aquele ambiente para o nosso retorno. E a pessoa que está lá, ela vai sentir que recebeu alguma coisa, não sabe o que é, mas ela vai sentir algo bom dentro dela. E a gente chega, tudo se renova. Olha nós de novo aí curando, através do pensamento, do coração, das vibrações. E nós devemos então, gente, oferecer sempre o nosso melhor onde nós estivermos. Por quê? Porque, preste atenção, a vida só nos oferece o melhor. Tudo de ruim que acontece na nossa caminhada, de alguma forma, fomos nós que criamos. Não vamos acusar Deus, não vamos acusar o universo, não vamos acusar a espiritualidade.
Todas as situações desagradáveis, de alguma forma nós criamos. E ela não vem para punir, ela vem para ensinar. Cabe a nós observarmos. Essa situação, ela não vai ser maior do que eu, porque ela não é. Então, eu comando. Se eu comando, eu resolvo. Quando eu resolvo, eu me sinto fortalecido. A vida é isso. Se nós pegarmos os mártires que já passaram, né? As pessoas que deixaram exemplos para todos nós, da humanidade, elas tiveram situações muito difíceis, desagradáveis, situações que com certeza nós não conseguiríamos atravessar. E elas atravessaram. E por que nós não conseguimos? Então a gente tem sim a oportunidade de ou se revoltar, ou entender e começar a agradecer. Porque se ela veio é porque Deus acredita em mim. Mesmo eu criando essa situação desagradável, Ele confia em mim e Ele sabe que eu tenho capacidade de superar. E quando eu começo a entender isso, eu vejo que Deus não é o cara que pune. Deus é o Pai que ama. E quem ama não maltrata, não briga, não xinga. Quem ama somente ama. Tem uma lição de Emmanuel, né, uma passagem de Emmanuel que ele diz assim: sempre que nós tivermos na vida, fizermos alguma coisa boa, né, seja o que for, gente, faça e continua caminhando, não espere nada. Porque muitas vezes, né, a gente fala assim: poxa, aquela pessoa me decepcionou, né, estou decepcionado com ela. Mas por que isso acontece? Já pararam para pensar? Porque nós colocamos na pessoa uma expectativa ao qual ela não pode nos oferecer. Ela não falou que ia oferecer. Nós é que criamos em nós que ela vai oferecer. E quando ela não oferece, a gente fica chateado. Aquela pessoa não, somos nós. Quer gerar uma expectativa boa? Gere em nós, a nossa capacidade. Então eu posso fazer diferente. Eu posso curar corações. E veja bem aqui, ó, quando ele fala curar os enfermos, nós podemos curar os enfermos. De alguma forma, sim. Não somos médicos, não é isso. Os hospitais estão aí para isso. Mas nós podemos amenizar dores. E dependendo da situação, curar sim. Porque se a gente se direcionar a uma pessoa e conseguir fazer ela mudar o pensamento para melhor, ela vai se curar, gente. Ela vai se curar. Porque as doenças físicas começam pela mente. Quem adoece o corpo é a mente. Uma mente doente, o corpo se torna doente. Seja qual enfermidade for. Qualquer uma. A ciência está aí para provar. E a ciência explica também. Então, se a mente não está bem, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar na mente, né? E como é que se faz isso? Aconselhando, se for o caso, incentivando, falando bem da pessoa, colocando ela para si. De repente a pessoa está cabisbaixa, e aí começam as coisas ruins. Então a vida foi feita para quê? Para a gente ver de uma forma positiva. A positividade atrai o quê? Alegria, conquistas. E isso renova a nossa fé. Então, quando eu falo para mim mesmo, eu não vim aqui para sofrer, é porque eu não vim para sofrer. Mas por que eu sofro? Porque eu sou teimoso. Por isso que eu sou. Mas eu não vim aqui para sofrer. Eu vim aqui para passar no vale das dores, da lágrima. Eu não. Passo porque sou teimoso e não quero aprender a lição. Mas eu não vim aqui para sofrer. Então, sofrer é uma opção minha. Então a gente precisa entender dessa forma. Por quê? Porque quem muda a nossa vida somos nós. Quem cura a nossa vida somos nós. E quando a nossa energia está positiva, nós conseguimos fazer a diferença no outro. Por isso que Jesus falava: a tua fé te cura. E quando a tua fé te cura, a tua fé pode auxiliar o outro que ainda não tem fé. Ajuda ele a desenvolver a fé, que aí ele também vai curar o outro, e o outro, e o outro, e a gente começa a trabalhar aqui, na corrente do bem. Outro ponto importante que ele fala aqui, eu estou procurando a loja. Nice. Ressuscitai os mortos. Mas na Bíblia está escrito lá que ele ressuscitou. Foi? Onde é que está escrito aí? Alguém sabe aí? Me explica que eu não sei. Onde é que está escrito lá na Bíblia que ele ressuscitou morto? Onde é? Mas foi Lázaro que... Lázaro? Estava morto Lázaro?
Estava? Não. Não. Ah, mas é Jesus. Por ser Jesus que não podia ressuscitar. Você sabe por quê, gente? Jesus é o espírito mais evoluído que já pisou aqui neste orbe, nesta terra. É o Jesus que sabe de cor e salteado as leis que regem o universo. E nada nem ninguém vai contra essas leis. Então, uma pessoa quando desencarna, não tem como ressuscitá-la. Se Jesus sabe como é que ele ressuscitou, então ele foi contra a lei de Deus. Não, Lázaro não estava. Lázaro passava por um processo que nós já sabemos qual é. Então o que Jesus faz? Determina Lázaro que ele se levanta através do magnetismo. Então ele lança, Lázaro recebe, porque Lázaro queria sair daquela situação. Lázaro tinha consciência, o corpo não obedecia, mas a mente estava sã. Então Jesus determina, Lázaro recebe e se levanta. Veja que Lázaro não seguiu Jesus, seguiu o caminho dele. Não teve milagre. Então nós podemos ressuscitar os mortos? Sim, mas como assim? Porque existem pessoas que caminham pela vida, estão mortas e não sabem. Não é que desencarnaram, não, gente. Tem pessoas tão negativas diante da vida que elas não caminham, elas se rastejam. E a gente pode sim fazer a diferença. Despertar esse coração. Vai ser fácil? Não. Mas é possível. Quantas pessoas a gente conhece que são pessoas de baixo astral, pessoas negativas, pessoas que não dão um sorriso para nada? Quantas? São essas pessoas que são os mortos que Jesus está falando para nós. E nós precisamos ressuscitá-las sim. Mostrar para ela que a vida é maravilhosa, muitas coisas boas, ou seja, muito mais do que o mal. Muitas coisas boas estão acontecendo nesse mundo, muitas. Elas não são divulgadas, infelizmente, mas elas estão acontecendo. Então, nós podemos também curar os mortos, despertar os mortos, né? Ele vai falar, limpar os leprosos, né? Na época, o que era a lepra, gente? A lepra era um refúgio, né? Quem fosse acometido dessa enfermidade era jogado lá no campo, no vale dos leprosos, que era o umbral na terra. Para quê? Para morrer. Morrer com o corpo apodrecendo, em vida, lá, jogado. E se uma pessoa dessa viesse para o meio da sociedade, ela ia morrer de pancada, porque ela ia ser agredida. Porque ela tida como impura, então ela tinha que ficar lá. Hoje no nosso tempo, claro, faz muitos anos já, a rancenias tem cura. Como é que a gente faz? Então veja a ignorância do nosso passado e veja como hoje a nossa mente abre. E tem tantas coisas que tem cura, mas alguns de nós ainda repetem. Não é verdade? Ainda faz assim. Ontem eu fui tocar na mão de uma pessoa, ela fez assim, ó. Aí eu olhei para ela assim, não falei nada, eu falei, nossa. E eu pensava que eu que era ignorante, mas não. E ela é uma pessoa que atende o público. Então, se você não consegue, usa uma luva. É mais discreto, não é? Mas ela fez assim. Eu olhei para minha esposa e falei, nossa, eu pensei que eu que era o ogro, mas não, né? Mas a gente não faz isso várias vezes? Faz. Mas a gente pode mudar isso também. E aqui ele vai falar de expelir demônios, né? O demônio, gente. O demônio que a igreja também criou e põe na nossa mente. Demônio. Demônio. O que é demônio? Vocês sabem? Vem lá do grego. Um gênio. Daimon. Espírito. E quem os trabalhadores da casa espírita sabe, a gente faz um trabalho que a gente não expulsa. A gente acolhe. A gente dialoga, a gente abraça. Às vezes o espírito vem querendo quebrar, querendo fazer acontecer, mas ele sabe que não pode, porque espiritualmente tem aqui alguém desse tamanho grande, é só para impor respeito, porque não bate ninguém. Geralmente é um ímpio. E esse espírito olha para aquele brutamonte, ele até tenta, quer balbuciar um palavrão, sabe que não pode, né? Então ele vem todo estribuchando, daqui a pouco ele... E através do diálogo a gente faz esse irmão
se achegar até nós. Olha nós curando Edmundo. E aí ele se acalma, e aí a gente pede para que os nossos amigos benfeitores possam levá-lo para uma colônia, para continuar o tratamento através do diálogo. Então a gente já não precisa mais expulsar os daimons, os espíritos. Hoje a gente abraça. E se eu tenho um problema na minha casa, no meu trabalho, o que eu faço? Hoje eu vou no Caritas, né? Vou ali passar pela conversa fraterna, mas já vou pegar meu papelzinho e colocar ali também. Para quê? Para vibração. Porque aquela vibração ali também vai me ajudar na minha casa. Então, eu estou cuidando de mim e ao mesmo tempo estou cuidando de alguém que eu não sei quem é no momento. Espiritualmente eu sei quem é. Eu andei aprontando lá e o cara está me perseguindo. Mas, hoje o processo eu vou reverter ele. Então, ao invés do ódio, eu vou doar o amor. E esse amor vai chegar até ele. E um dia ele vai despertar. Então, daquele inimigo eu vou ganhar o quê? O irmão. Olha nós curando aí de novo. Né? Então, o que Jesus fala para nós é justamente isso. Para que nós possamos dar de graça, porque nós recebemos tudo de graça na nossa vida. E o maior dom que nós recebemos é a própria vida. Imagine nós se Deus fosse cobrar alguma coisa de nós. Onde é que nós estaríamos? Não tem como pagar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele sabe da nossa caminhada, da nossa dificuldade. Ele sabe da nossa ignorância, ou seja, da nossa falta de entendimento. E Ele sabe que a gente está se esforçando sim. Porque se nós saímos da nossa casa para estar aqui nesta tarde abençoada, é porque nós já despertamos em algum ponto. Então, se eu vou no Caritas, é porque eu tenho certeza que algo eu já estou recebendo a mais. Até o dia que eu estiver pronto, eu vou chegar aqui no Caritas e falar: hoje eu só quero vibrar pelas pessoas. Como se faz aqui? Então, eu vou fazer agora com o meu coração. Por quê? Estão me obrigando a fazer? Não. Porque agora eu carrego gratidão. E é a gratidão que nos aproxima do Pai. Porque nós passamos milênios se afastando de Deus. Então, já estamos despertando para retornar ao nosso Criador. E quando nós entendemos que a vida, acima de tudo, é agradecer por tudo. Eu escutei uma vez a pessoa falando: agradece até pelo desemprego. Eu falei: Jesus, agora não pegou. Na hora a gente não pensa, né? Daqui a pouco começa o tempo, passa dia, passa mês, passando. Aí a mensagem começou a entender. Eu falei: olha, agora eu entendi. Por quê? Porque se no momento do desemprego eu me desespero, eu vou ficar mais perdido ainda. Se eu começo a entender por quê, não é castigo. Ele está falando para mim: ó, é hora de procurar um novo ambiente, porque esse aqui já está saturado. Porque se deixar, a gente se acomoda, não é verdade? Aí eu fico 10, 20, 30 anos sendo o quê? Um profissional frustrado. Trabalho por dinheiro. E quando eles tiram a gente daquele lugar, é porque eles sabem que nós temos um potencial maior para agregar em outro lugar. E lá a gente produz mais. Não para a empresa, para nós. Porque lá nós vamos aprender cada vez mais. E isso vai trazer para o nosso coração também o quê? Uma riqueza incalculável, que é a gratidão. Obrigado, meu Deus, por me despertar. Então hoje eu sigo uma nova caminhada. Então veja como a vida é maravilhosa, gente. Isso não quer dizer que eu vou sair ali, tomar uma topada e falar: obrigado, meu Deus. Não é assim que funciona, né? Eu vou falar mentalmente meus palavrãozinhos, vai falar: valeu, obrigado, está tudo certo, continuo caminhando. É assim, a vida é essa. Por quê? Porque eu também sou um espírito imperfeito. Estamos na mesma caminhada, no mesmo lugar, no mesmo momento. Então não tem ninguém de luz aqui por enquanto. Mas um dia eu tenho certeza nós vamos estar num patamar bem mais elevado. E a gente vai olhar para trás e falar assim: valeu a pena. Cada queda, cada toco, cada frustração, cada tristeza, cada alegria, valeu a pena. Por quê? Porque hoje eu aprendi que toda a cura que eu desejei para o último era a cura que eu estava recebendo no meu coração. Essa é a nossa mensagem de hoje. Obrigado.
agradecer ao nosso irmão por essas mensagens, né, por essa reflexão que nós temos que fazer sempre, né? Sair daqui, fazer nossas coisas, mas ficar ligado, lembrar, né? Refletir pela nossa caminhada, pela nossa evolução. Isso é muito importante para nós. Não só escutar, sair e acabou. É refletir durante o dia, até a próxima sexta-feira, que nós vamos estar aqui, né? Trabalhar isso em nós a semana toda. Então vamos continuar com nossos pensamentos elevados e vamos passar pelo momento do passe, tá bom? Vamos lá.